nacional no campo do procurement, em particular com a ideia de inovação associada a procurement. Eu agradeço pela parceria e por estar aqui nesse evento, nesse seminário internacional. O senhor já esteve em seminários anteriores presencialmente e esperamos que em breve possa retornar. Professor Nuno Fouto, querido colega da FEA, Departamento de Administração, é também uma referência nesse mesmo campo do procurement, das compras, que irá liderar essa atividade. Fábio Cerquinho, nosso pós-doc, professor Fábio Cerquinho, ativo, articulador, obrigado por organizar esse seminário. Ana e Sônia, obrigado pela infraestrutura. E eu passo imediatamente a palavra, acho que para o professor Nuno, é isso? Posso passar para você? Muito obrigado, professor Ari. Eu, rapidamente, sem perder muito tempo aqui, agradeço a presença de todos, agradeço imensamente ao PGT, na pessoa do professor Ari Pronsky, que prontamente, não é, sempre abre as portas de todos os seus contatos, que são inúmeros, não é, para a gente poder divulgar aspectos científicos, linhas de pesquisa, principalmente nesse campo tão promissor, tão interessante, que é o foco da inovação aplicado ao procurement, né? Então, vou deixar para o Fábio apresentar o CIEC, vou falar rapidamente. O CIEC é um grupo de pesquisa, né? Um Centro Internacional de Estudos em Compra, um grupo de pesquisas que abrimos juntamente com o apoio da Universidade de Twente, com o professor Roger Schiller. Ele está aberto, ele é vigente no CNPq, certificado pela USP, pela FEA. Então, a ideia é realmente estudar, trazer, aproximar as empresas da academia para a gente poder desenvolver mais esse campo de procurement aqui no Brasil, tanto do ponto de vista de pesquisa, como também a aplicação, né, que ainda a nossa maturidade ainda é relativamente muito baixa. Não é? É um centro feito para ajudar também com bolsas, promover doutorandos. Vale a pena também salientar aqui o esforço da CCINT e da USP, né, que homologou juntamente com a Universidade de Twente, né, um duplo diploma. O professor Roger, do ponto de vista da Universidade de Twente, trabalhou muito para isso. O nosso pessoal aqui da FEA também ajudou muito. É um processo que não é simples, mas foi até a reitoria também. Hoje nós temos vigente aí um duplo diploma entre a FEA e a Universidade de Twente para doutorado, né? Então, hoje você pode entrar no doutorado por Twente, entrar no doutorado pela FEA e trabalhar conjuntamente com esses dois centros, né? Também estamos aí desenvolvendo, vamos ver se já no ano que vem abrimos uma disciplina, né, de procurement no nosso pós, né, trazendo também convidados de fora para a gente divulgar um pouquinho mais, né. Agora eu vou passar então para o professor Fábio, também para falar um pouquinho mais do CIEC, e depois o professor Roger fará uma apresentação mais focada com as linhas de pesquisa em inovação, né, para procurement. Muito obrigado a todos. Fábio, está contigo. Obrigado. Obrigado, professor Plonsky. Obrigado, acho que o professor Nuno. E já falo duas palavrinhas e passo para o professor Roger, que está ao vivo da Alemanha, Roger, Düsseldorf. Ele vai falar em português, porque foi educado no Brasil e tem um grande carinho pelo nosso país. Então, como o público é brasileiro, ele poderia falar em 6 idiomas, mas prefere falar em português. Brincadeiras à parte, é um prazer estar com vocês. Então, eu só menciono que eu fiz meu mestrado, meu doutorado, terminei agora, e aí eu conheci o professor Roger em 2008, na Europa. Recentemente concluí com acompanhamento, supervisão do professor Plonsky, o pós-doc, que foi em conjunto, né, com empresas brasileiras, mas com uma base de dados de empresas europeias e de outros continentes.
Então, a gente tem já muita coisa feita e acreditamos que aí vai o convite para vocês. Muitos que estão me ouvindo já tiveram contato comigo pelo LinkedIn, querendo saber como eu faço um mestrado, como eu faço um doutorado. O CIEC hoje ele tem condições de abrir esse caminho junto com esses parceiros que estão conosco. E vamos, no final, a ideia é irmos até 12h30, como foi divulgado. E antes do término, nós vamos abrir para perguntas e também para o testemunho de dois doutorandos, que é o Juliano e o Fábio. O Juliano mora em Amsterdã, é brasileiro, e o Fábio mora e trabalha aqui, né, em São Paulo. E eles são exemplos, né? E tem outros que estão vindo, que é possível seguir a carreira profissional e, em paralelo, fazer um doutorado. Não é fácil, mas é possível. Tá bem? Então fica esse desafio para vocês. Muito obrigado, professor Holger. Por gentileza, se puder assumir, então. Tá bom. Bem, falando do Juliano, ele começou no Brasil, depois acompanhou a mulher que teve um emprego em Amsterdã aqui e acompanhou. Eu pensei, puxa vida, que legal, ele vai ter muito tempo para fazer doutorado, mas infelizmente ele encontrou um trabalho lá já e está fazendo uma carreira lá numa empresa na Europa. Mas, ao mesmo tempo, consegue realmente, muito educado, a seguir a sua trajetória de doutorado. Então, é um exemplo excelente de qualquer perspectiva. Aliás, Fábio, eu estou aqui na Holanda, vocês estão me vendo aqui na minha universidade, na universidade, porque estamos muito felizes que, pelo menos um pouquinho, esse negócio da epidemia está se esgotando e terminando e podemos voltar. Estou muito feliz. Amanhã, primeira aula ao vivo. E, inclusive, também já deve ter chegado essa semana um doutorando de São Paulo, só que no lugar de finanças, que está fazendo agora a sua parte. A gente tenta idealmente fazer assim um tipo de sanduíche, parte aqui e parte no Brasil. E então, pelo jeito, agora ele teve coragem de vir para cá e então esse é o convite para todo mundo. Não, mas o que nós estávamos querendo fazer hoje é exatamente de discutir algumas ideias de pesquisa, tá? Então, o que eu fiz? Eu juntei meia dúzia de folhas sobre o estado da pesquisa de compras e inovação, porque isso é justamente o conteúdo que nos une aqui. E então, a minha ideia é de apresentando um pouquinho o state of the art. Pessoas podem se sentir incentivadas a entrar nesse tema com a sua pesquisa própria. E depois nós podemos discutir como nós podemos colaborar também, o que o CIEC é capaz de fazer, né? Nós instalamos algumas comunidades de prática que precisam de ajuda de alguém que utilize também essa oportunidade para fazer sua pesquisa, mas podemos discutir isso depois. Então, agora a minha ideia seria rapidamente apresentar um pouco sobre o estado da inovação em compras, né? Compras, ou seja, inovação com fornecedores ou de fornecedores. E, ao mesmo tempo, eu acho que nós podemos tentar fazer um pouco de interação. Se vocês tiverem alguma pergunta, utilizam o chat do YouTube, mas, bem, eu não posso ler, então, se tiver alguma pergunta lá, faça ver alguém aqui do nosso painel de dar uma olhada e transmitir a pergunta, tá bom? E agora eu vou tentar compartilhar a minha tela com vocês. Holger, só uma informação. Muita Sim. gente está nos acompanhando pelo YouTube, e eu estou com o YouTube aberto aqui. Se tiver no chat alguma pergunta, eu passo para vocês, tá bom? Pessoal, fica à vontade para escrever. Excelente.
Agora, vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim, Roger. É só colocar isso na modo apresentação. Está perfeito. Mas para isso eu vou ter que pô-lo no outro lado. Ops, o modo de apresentação agora está ficando difícil. E agora está no modo de apresentação? Não, agora ficou ruim. Ficou ruim, né? Então, eu vou fazer agora uma coisa radical. Vou tirar meu segundo o segundo aparelho, televisão, mas agora vocês estão provavelmente vendo corretamente o... Não, não, não. Não! Não, não. Acho que é melhor você voltar. Isso, Aí. agora está. Acabou de estar perfeito, só que sumiu da tela. Demorou um pouquinho, mas... então, mas agora, dizem que está funcionando, por favor. Perfeito. Tá, então não vamos mudar mais nada. Então, linha de pesquisa, Purchasing and Innovation, né? Então, se a gente dá uma olhada num campo de ciência que está se desenvolvendo, podemos distinguir pelo menos 5 fases, né? Fase número 1, a gente precisa ter um fenômeno, alguma coisa que realmente existe, porque se não existe o fenômeno, não faz sentido de fazer pesquisa. Depois, a segunda fase é a análise de quais é que são, se são realmente relevantes, quais as vantagens ou mesmo os perigos que possam ocorrer se a gente não observa o fenômeno. Depois temos a fase número 3, uma vez dizendo, tá bom, vale a pena fazer a pesquisa, temos que entender os mecanismos de como o fenômeno, nesse caso, inovação dos fornecedores, como é que esse fenômeno funciona, quais é que são as antecedências que explicam isso, se tem alguma teoria, assim por diante. Quando a gente sabe mais ou menos como é que funciona, podemos começar a desenvolver ferramentas, né, que é, pelo menos do ponto de vista de administração de empresas, de gestão, o que a gente quer no fim das contas, né? Ter algumas ferramentas que as pessoas possam utilizar. E, por fim, o número 5 são contingências, né? Porque modelos não funcionam em todo mundo, em todas as condições da mesma maneira, mas isso tipicamente vem numa área de pesquisa mais madura. No fim, a gente entra nesses detalhes. Então, pegando essa perspectiva de 5 fases em qual um campo de ciência, um campo de pesquisa pode estar, vamos ver como é que está o caso da inovação com fornecedores. Então, primeiro temos que perguntar, realmente isso existe? E daí o resultado é bastante simples, não precisamos discutir disso. A partir dos anos 90, a maior parte das empresas tem o seu processo de inovação junto com fornecedores. Quase nada mais é desenvolvido num só laboratório. Claro que ainda tem alguns exemplos, mas a maior parte de todas as inovações, mais cedo ou mais tarde, tem uma participação de fornecedores. Portanto, temos um fenômeno que a gente tem que analisar. E, por isso, também a gente vê do lado acadêmico que a quantidade de publicações está aumentando. Mais ou menos 100 papers já foram publicados sobre inovação e compras, especialmente, né? Não só fornecedores, mas também o papel de compras. E o interessante é, mais ou menos 20 desses papers estão na área pública, e 80 do lado privado, né? As empresas têm mais ênfase nisso. E agora, a relevância. Por que é que uma empresa ou uma entidade pública, na verdade, ia tomar conta da inovação? E para isso, se a gente juntar os papers que foram publicados, vamos ver sobre o que eles falam. Então, nós temos aqui inovação com fornecedores. Isso é uma grande parte da pesquisa que tem agora.
E então lá temos dois grupos, aqueles que tentam entender como inovação assim passo a passo está desenvolvendo, então eles utilizam essas palavras improve, optimized, expanded innovation, e temos o 1B, que seria o tipo de pesquisa sobre inovação radical, completamente nova, né? Qual é o papel lá dos fornecedores e das empresas que vão integrar os fornecedores. Mas tem um segundo aspecto nisso, que é a innovation from suppliers, de fornecedores. Então, essa é a situação em qual uma empresa já tem um produto e quer vender e oferecer para um cliente. E do outro lado, nós como cliente, nós temos aqui no CIEC, tipicamente, a perspectiva do comprador, né? Da empresa que compra. Então, essa perspectiva é assim, como é que a gente vai fazer para que o fornecedor com um produto interessante venha para a nossa empresa a oferecer primeiro, né? Porque isso nos dá uma vantagem competitiva. Então, tem uma pesquisa a respeito disso. Uma vantagem é, obviamente, então, aqui os benefits, né? A vantagem é de receber essas inovações primeiro. E outras pesquisas estão analisando a melhor qualidade de produtos, custos e aceleração do processo, né? Que também é uma vantagem quando isso funciona bem, inovação com fornecedores. E, por fim, o grupo 4 aqui são casos especiais. Um paper, por exemplo, sobre melhoria na produção, o outro sobre mais sucesso no mercado e assim por diante. Então, tudo isso são uma quantidade de benefícios que as empresas parecem ter quando conseguem organizar bem essa interface com os seus fornecedores na inovação. Aqui também, um monte disso, esse esquema que eu apresentei, para que todo mundo possa pensar, puxa vida, qual é a área de inovação que mais me interessa, onde eu posso contribuir, porque são um pouco diferentes, né? Com os fornecedores, não, a gente tenta estudar melhor projetos, como é que funcionam os projetos, e de fornecedores é mais uma coisa estratégica, como é que a gente vai ser atrativo e assim por diante. Roger, sim. Você pode voltar ao slide? Sim, esse aqui? Fiquei curioso do lado esquerdo, as dependent variables. Você teria algum comentário breve? Por que você colocou isso? É porque os dependent variables, se a gente tem uma análise empírica, a gente tem os independents que explicam e os dependents que a gente quer atingir. Então, aqui nessa fase número 2 de uma pesquisa, tipicamente temos que saber quais que são as promessas, né? Se a gente tiver uma boa integração de fornecedores, aqui na esquerda, por exemplo, começa com cycle time, né? Então, esse é o screenshot de um paper que se dedica, olha, se você faz tudo como a gente recomenda, você vai ter mais rapidamente as suas inovações com fornecedores. É por isso que eu pus aqui os pequenos... Obrigado. Né? E outro aqui, não sei se vocês conseguem ler, o Strategic Benefits, né? Ele analisou as vantagens de receber as inovações como primeiro no mercado e assim por diante. E o segundo negócio agora, e isso é a maior parte da pesquisa, nós temos aqui as promessas, né? Mais inovações, melhor qualidade, mais rápido, assim por diante. Agora, como é que se atinge isso, né? Isso é a fase 3, Understanding Mechanisms, Functions, Reasons. E lá temos um monte de alguns modelos, 20, não é muito, na verdade, né? Mas pelo menos já temos mais ou menos uns 20 modelos que tentam algumas explicações. E tipicamente podemos ter 5 tipos lá. Tipo número 1, eles procuram explicar nas características do fornecedor, as capacidades técnicas dele, é especializado ou não especializado e assim por diante. Esse tipo de pesquisa dá uma ajuda imediata ao comprador
que quer identificar um fornecedor bom com o qual colaborar. Outros tipos de pesquisa dizem, olha só, não só depende da natureza do fornecedor, mas também da empresa que vai comprar, porque o fornecedor não vai colaborar com todo mundo, né? Então, aqui, esse pessoal olha mais na empresa compradora, quais as propriedades deles, se eles têm essas capacidades integrativas, ou se são um cliente atrativo, onde todo fornecedor gosta de trabalhar com ele. Então, esse é outro tipo de pesquisa. Número 3 é o relacionamento, né? Porque sempre tem os dois que trabalham junto, fornecedor e empresa compradora. Então, esse tipo de análise tenta entender o relacionamento, se tem alguma coisa de dependência, como é que é a situação do poder entre eles, quantidade de conexões e assim por diante. Quarto tipo é o comportamento, né? Isso aqui quais são as rotinas que se desenvolvem em um projeto. Será que uma inclusão muito precoce do fornecedor ajuda ou tem que ser mais tarde, né? Esse é essas tentativas dessa linha de pesquisa de explicar como é que sai muita inovação de um tal relacionamento. E, por fim, os moderadores, né? Isso vocês veem aqui à direita, esse quadro onde a gente diz, tudo bem, mas isso depende, por exemplo, aqui do Global Purchasing, né? Esse pessoal diz, olha, se você tem um relacionamento doméstico, isso já muda as coisas, ou se você tem um relacionamento internacional, então vocês são moderadores. Então, só bem rapidamente, isso é um pequeno universo de tentativas de explicação. Mas, como a gente vê, temos 5 tipos aqui e mais ou menos só 20 fatores que foram identificados até agora, e muitos deles não funcionaram. Portanto, aqui ainda temos muito a aprender, a melhorar, para também ter mais ferramentas, no fim das contas, e entender melhor os mecanismos. Mas também, aqui na hora de montar uma pesquisa, pode dar uma olhada em qual desses 5 elementos pode fazer mais uma contribuição ou descobrir mais uma descoberta. E outra coisa que nós ainda não sabemos nem um pouquinho, todos esses papers estão muito pouco ligados um ao outro. Ninguém agora ainda analisou se a gente já está encontrando algum patamar, se a gente pode juntar isso, fazer uma pesquisa assim um pouco mais ampla com 20 fatores em uma só análise. Tudo isso ainda está faltando. Por isso estamos mais ou menos não bem no começo da pesquisa, já no meio caminho, mas o campo ainda está mais ou menos aberto. E aqui tem um elemento que eu gostaria de destacar um pouco mais, porque faz parte de nossa pesquisa, ou de minha pesquisa predileta, mas é obviamente só disso, é essa parte aqui de como ser um cliente atrativo para receber as inovações dos fornecedores. Então, a gente descobriu, tem uma teoria que as empresas têm que ser atrativas, depois ter um parceiro satisfeito, e esse, então, vai dar o estado de cliente preferencial. E para esse cliente preferencial, é que ele vai oferecer as inovações e uma série de outros benefícios, melhores custos. Agora, delivery, né? Isso é uma coisa que, especialmente agora, com a escassez de produção em muitas cadeias, ficou cada vez mais importante. Mas nós estamos aqui interessados na inovação. Nós chegamos a essa conclusão quando perguntamos, nós analisamos os fornecedores com qual a colaboração funcionava bem, e no fim descobrimos que nós podemos ter muitos critérios objetivos, tais como percentagem de
investimentos em pesquisa, assim por diante, só que isso não explicava porque em um caso funcionava bem e no outro caso não. Isso só a gente descobriu quando fomos lá para os fornecedores perguntar para eles. E então eles decidiram, bem, mas isso é um cliente preferencial nosso, com esse nós vamos fazer o trabalho, com outros não, porque inovação sempre é risco, né? Pode dar errado também. Então, isso é uma coisa que a gente, nos últimos anos, começou a explorar um pouco, mas nós ainda não sabemos muitas coisas. E, especialmente, uma coisa que talvez alguém queira pesquisar mais. A maior parte dessa pesquisa é aqui nesse nível meso, né? Buyer, supplier. Uma empresa com a outra. Quais são as propriedades disso? Mas quase ninguém deu uma olhada qual é o papel do indivíduo que está agindo. Será que tem pessoalidades colaborativas que conseguem colaborar melhor com outras gentes em outras empresas? Né? Como é que a gente pode influenciar isso? Então, isso é um nível de análise completamente oculto ainda, que pouca gente, quase ninguém analisou. Então, aqui temos grandes chances, né? Pode ser que a empresa continua a mesma, mas o funcionário muda e depois a colaboração já não continua. Então, aqui temos um monte de coisas que a gente ainda falta a entender. Roger? Sim. Fazer uma pergunta provocativa também, porque eu vejo muito interesse em saber contratar profissionais em compras, em treinar as pessoas, em promover as pessoas de uma forma correta, tê-las motivadas. Então, você acha que esse campo do behavioral, organizational behavior, como contratar, que skills são as mais importantes, esse seria o campo do indivíduo, então, para a inovação? O organizational behavior também analisa muito assim interações entre uma quantidade de indivíduos, né? Aqui também entra todo esse campo de times, né? Porque tipicamente essas inovações não são indivíduos que fazem, mas times. Mas realmente temos aqui essa intersecção, né, do comportamento das pessoas, dos times que fazem a diferença, né? E a percepção também. Então, você publicou esse ano, Roger, um paper que analisa os skills, soft skills, hard skills. Ele estaria nessa caixinha, você considera? Esse ainda foi um pouco mais amplo, porque nós tentamos pela primeira vez analisar quais é que são as competências dos indivíduos que são bons, dos compradores que são bons em inovação, né? Então, isso é do lado do comprador, não do lado do fornecedor. E, de fato, chegamos a identificar uma quantidade também de soft skills, tais como criatividade, que não surpreende, mas também aceitação de risco e esses elementos, né? Então, isso talvez ajuda um pouco a identificar um comprador que é bom, que é aberto e que não fecha a porta para o fornecedor. Quando está completamente averso ao risco, sempre vai optar pelo fornecedor tradicional e nunca mudar o produto, né? Então, isso parece ser uma parte da pessoalidade das pessoas. Agora, ainda não sabemos como identificar tais pessoas, talvez como treiná-los, ou será que isso é uma coisa que a pessoa tem ou não tem, né? E como é que isso faz com a intenção do outro lado? Nós sempre temos aqui as duas partes trabalhando junto, o comprador e o fornecedor, um par, né? Então, isso é só uma ideia. Falta também muito conhecimento também na parte do customer attractiveness, né? Quais é que são as propriedades dos fornecedores ou dos compradores atrativos, que vale a pena para o fornecedor entrar no risco, na verdade. Um monte de coisa. Só estou dando uma pequena algumas ideias. E para concluir isso, também a ciência ainda não providenciou muitas ferramentas. Tem algumas poucas, né? Aqui
alguns modelos processuais, né, de como organizar isso, algumas listas de qualificação, algumas poucas ferramentas, mas sendo que ainda não temos um modelo estável, nem um consenso, quais é que são os fatores importantes, ainda faltam essas ferramentas. E isso, no fim das contas, é o que é importante, o resultado da ciência para dar às empresas ou às organizações ferramentas úteis, né? Muito ainda a fazer. E contingências, quase que nada disso conhecemos. O que é isso? Os fatores externos, assim, por exemplo, deve ter uma diferença entre inovações radicais e incrementais. Tem um ou dois papers só que tentaram analisar isso. Provavelmente temos que comportar-nos diferentemente se for uma inovação radical. A diferença entre empresas públicas, ou organizações públicas e empresas privadas, industrial, serviço, materiais diretos, indiretos que entram no produto ou não, e todo esse conjunto de cultura, tanto cultura nacional como cultura organizacional. Começamos no CIEC a fazer um pouco de pesquisa nisso, né? Realizamos uma primeira pesquisa multinacional, Brasil, Europa, Índia, que a gente incluiu, e o Irã também, né? Então tivemos aí alguns países bem diversos, mas isso realmente é o primeiro passo para realmente depois adaptar a situação local. E por fim, tenho mais uma folha aqui. Uma coisa que nós já começamos a fazer no Brasil, nós montamos uma comunidade de prática, uma dúzia de empresas, com a qual cada mês a gente se reúne para discutir, nesse caso aqui, inovação com compras. Então, nós temos o objetivo de desenvolver um pequeno handbook como implementar inovação em compras numa empresa, né? Então, discutimos a identificação de fornecedores, as ferramentas, como organizar uma empresa, KPIs. Isso é muito controverso, porque tem gente que diz inovação você não pode medir, você vai estragar tudo. Outras pessoas dizem, mas somos empresas, temos que medir tudo. Boa discussão, né? Nada de resultado final com isso. Mas isso, e aí eu também vou concluir um pouco a minha apresentação. Isso é uma maneira da gente continuar a pesquisa, porque temos aqui uma série de empresas interessadas no tema, nós discutimos com eles, tem um monte de conhecimento, mas, ao mesmo tempo, faltam muitas respostas, né? Nós tentamos juntar tudo que a ciência até agora apresentou, mas tá cheio, tem mais campos brancos do que campos já cheios de resposta. E, ao mesmo tempo, essas cópias, as comunidades de prática, precisam de pessoas que entre todas as reuniões, já dão um apoio e, dessa maneira, também podem fazer uma pesquisa própria. Então, isso, por exemplo, seria uma opção de colaborar para a gente que diz, olha, esse tema é muito interessante, eu quero participar de uma tal comunidade e utilizar isso para também a pesquisa, para não só porque essa comunidade, como diz o nome, comunidade, não é a ideia de só apresentar coisas, senão você vai para assistir um filme ou vai para a universidade ou compra um livro, mas aqui é a ideia de criar novo conhecimento. Então, finalizando por aqui, uma pequena visão. Então, espero que alguém tenha se sentido inspirado, que é um campo interessante, tem um monte de aspectos,
nós também podemos compartilhar essas folhas, dessa maneira todo mundo pode pensar, olha, eu gostaria de, ou eu tenho condições de dedicar uma pesquisa a alguma dessas áreas, e talvez possamos continuar a discutir isso, por exemplo, na COP, ou talvez depois alguém decida fazer um doutorado, também esse modelo que a gente tem, o Fábio e o Nuno já anunciaram, e um monte de oportunidades. Perfeito, Holger. Agradeço imensamente, acho que tem coisas muito, muito interessantes. Eu queria fazer uma provocação para o professor Plonsky, que tem um currículo brilhante aí nos temas de tecnologia e inovação, para ele nos contar, talvez em um momento, a interface que ele enxerga no Brasil, entre essas possibilidades, né, de nessa relação comprador-fornecedor, como ele vislumbra, né, numa visão, num quadro maior, né, de institucional, talvez. Mas antes, eu só queria passar uma pergunta que pelo YouTube me foi feita pelo Robson Bueno. O Robson, ele acho que trabalha na indústria automotiva e ele pergunta, Roger, a inovação está relacionada, qual a relação da indústria 4.0 com esse perfil do profissional inovador que você tem pesquisado? Bem, isso obviamente ainda está um pouco aberto, porque 4.0 é bem novo, né? E, aliás, um bom campo de pesquisa. Se nós, de um lado, temos as grandes mudanças que a tecnologia está nos trazendo, mas eu acho que também há uma grande quantidade de chances que tem aqui, porque a colaboração fica muito mais fácil. Isso a gente viu também nos últimos períodos. Não vou dizer que o Zoom é 4.0, né? Mas isso já deu um empurrão em tudo isso. Também o software colaborativo e todos esses aspectos. Mas, por enquanto, eu acho que isso ainda está aberto, né? Porque nós não podemos... é mais fácil em elementos mais operativos, né? Onde a gente viu um grande progresso no último ano. Mas quando a gente olha agora na gestão de inovação, ainda temos muito a fazer, né? Isso seria uma pergunta assim para inspiradora de como é que utilizar essas ferramentas que já estão aqui, né? Tá ótimo. Acho que tentar chamar o Fábio Fontes ou o Juliano, mas, professor Plonsky, enquanto eu acerto aqui a conexão com eles, o senhor teria algum conselho para nos dar? O senhor está aí já há décadas à frente de pesquisa envolvendo tecnologia, inovação, governo, grandes empresas. Tem alguma sugestão de o que a gente pode estar fazendo, né, nesse universo que foi comentado pelo professor Holger? Bom, primeiro queria agradecer ao professor Holger a apresentação, sempre muito inspiradora, é o termo que ele usou, mas eu diria que mais do que inspiradora, é visionária, né? Mostrando como se é capaz, como se constrói e como se pode avançar de maneira cooperativa um campo de conhecimento. Então, muito obrigado, Holger, você é sempre muito bem-vindo. E com relação à pergunta do Fábio, olha, são dois comentários. Um comentário é que, de forma geral, no Brasil, do que eu ando, esse tema não é um tema presente, tanto assim que, Fábio, você, quando entrou no pós-doc, trouxe esse argumento e você está fazendo um trabalho junto com o professor Nuno, o CIEC agora, o professor Holger, de colocar esse tema na agenda, né? Eu penso que talvez na figura que o professor Holger apresenta, né, em algum lugar, assim, talvez, vamos dizer assim, numa outra dimensão, né, da figura, você imagina a figura em 3 dimensões, tem um aspecto que é como é que se coloca isso na agenda de quem? Na agenda das empresas, na agenda de governo, uma vez que na agenda da academia, o professor Holger já mostrou que temos 100 trabalhos, enfim, temos alguma organização. Eu não tenho um conselho para dar, quem sou eu para isso, mas a única
assim, reação que eu tenho é que, ao longo desse tempo, o que eu tenho percebido é uma mudança, às vezes um pouco questionável, mas uma mudança de atitude no que se refere à inovação das empresas chamadas incumbentes, né, com relação a empresas de porte menor, por vezes empresas nascentes, por vezes não tão nascentes assim, e que no grande ramo, né, chamado inovação aberta, nesse grande envelope, eh, alguns chamam isso, não é, de corporate venturing. Quer dizer, corporate venturing não é só uma empresa investir na outra, mas é o processo pelo qual uma empresa incumbente e empresas inovadoras, outras, elas interseccionam e geram espaços de diversos, não é? De relacionamento, colaboração, inclusive entrando com a questão de capital, ou seja, a empresa grande ou comprando ou investindo parcial, sendo uma investidora. Às vezes nós sabemos também que, quando eu disse que nem sempre isso é para o bem, às vezes essa relação é feita para evitar concorrência. Mas, enfim, então, é o único que eu posso dizer, talvez abrir um link com esse grande tema de corporate venturing e ver se, na lista de temas de pesquisa do professor Hogar, existe algum espaço de conexão. Agora o Juliano tem que falar, né? Porque ele está se dedicando às empresas jovens, se bem que, interessantemente, da perspectiva das pequenas empresas nascentes sendo cliente, né? Que tem muitas dificuldades, porque são pequenas e os grandes fornecedores gordos não gostam deles. Eu já estou vendo aqui. Perfeito. Juliano, você consegue entrar e dar o seu testemunho como pesquisador recente, né, desse mundo das startups, que é muito promissor em todo o mundo, né? E você está num nicho, num hub, que é a Holanda, onde isso é muito dinâmico, né? Bem-vindo. Você me escuta? Sim. Perfeito. Bom. Então, você quer que eu fale sobre um pouco da minha pesquisa? O que você dá um pouco de ideia aí do que você... É um pitch de 2 minutos, conta quem você é, o que você faz e como você vê esse ambiente de relação com startups. Tá bom. O Roger acho que falou um pouquinho no início da conversa. Eu estou fazendo um PhD junto com ele aqui na Holanda. Também trabalho. Então, sim, é possível trabalhar e fazer o PhD. E acho que está cortando um pouquinho. Tá bem. Tá bem, estamos bem. Continua falando. É que eu tô vendo no computador aqui, tá com um pouco de delay Tem no um YouTube. delay, mas você tá bem, super bem. Tudo bem. As pessoas acreditam que você realmente está do outro lado do mundo, né? Então, o meu PhD é sobre... O Roger mostrou um pouquinho as formas de inovação e também inovação com fornecedores. E tem alguns estudos onde as startups são fornecedores de inovação para grandes empresas, mas as startups também são organizações, as startups também podem precisar de inovação, as startups também podem precisar colaborar com fornecedores. Então, esse é o tema da minha pesquisa, na área que o Roger falou que ele gosta muito, que é o Customer Attractiveness, Supplier Satisfaction and Preferred Customer Status, sobre esses três tópicos e como é que isso funciona para startups, né? Está sendo bem divertido, porque eu trabalhei em empresa grande. Quando vim para a Holanda, eu trabalhei. Minha primeira empresa foi uma startup. Então, está sendo muito bacana aí também estudar numa área que eu tenho bastante interesse, eu gosto muito. E está sendo muito interessante
conhecer mais essas técnicas e poder aplicar também no dia a dia. Então, tem muita coisa que está ajudando, apesar de não trabalhar numa startup, mas tem muito esse conhecimento que se aplica, né, para outras empresas, e fico feliz de poder usar também os conhecimentos do PhD também na empresa, né? Então, acho que é isso. Muito recentemente usei os Maturity Assessments aí que o Roger publicou no passado também aqui na empresa, trouxe isso da academia para a prática, então está sendo muito legal. Vocês têm mais alguma pergunta, Fábio? Esse foi o pitch de 2 minutos aí. Bom, obrigado. Eu tenho sim um complemento, que é justamente o receio que as pessoas têm e manifestam por vezes de justamente não ter acesso a dados, né? Porque a gente sabe que um doutorado não é teórico, né? Ele tem uma base teórica, conceitual sempre, mas é fundamental você ter entrada em base de dados, se existem, na área de operações e procurement, tem muito poucas bases de dados, né? Como finanças, por exemplo, o marketing já tem as suas bases tradicionais, né, que são públicas. Isso não ocorre no nosso campo, praticamente. Então, você precisa realmente ir a campo e ter, digamos, bater na porta de empresas e buscar o apoio deles, né? Como você tem visto esse desafio? Porque o papel do CIEC aqui no Brasil tem sido, né, criar uma comunidade, que o Roger mencionou, já são mais de 20 empresas muito grandes, e a gente está vendo um grande interesse da parte deles de promoverem, né, abrirem as portas, compartilhar os dados com os pesquisadores e, eventualmente, até gerar funding. Você tem visto alguma coisa no teu trabalho nesse sentido? Eu acho que você também já foi doutorando, né? Então você sabe que acesso a dados é um dos maiores problemas aí. No meu caso particular, eu escolhi um caminho um pouco tortuoso, porque se eu fosse fazer o meu PhD em grande empresa, na empresa que eu trabalho tem 120 mil fornecedores, não seria tão difícil ter acesso a dados. Mas aqui eu estou estudando em startups, né? Então eu tive muita dificuldade, tive que ir atrás de empresas, ter parcerias, montar minhas próprias bases de dados, mas com certeza, se tivesse muito mais apoio, faria a vida das pessoas muito mais fáceis, né? Então acho que essa bandeira sua aí de tentar integrar mais suas empresas, ter portas mais abertas para as pessoas poderem ter acesso a dados é fundamental para a gente poder ser bem sucedido nessa carreira de doutorando. Uma coisa para dizer é que, é claro, o Juliano não tem tantos casos, né? Porque não tem tantos startups que estejam nessa situação e são capazes de contribuir. Do outro lado, essa área de fornecedores, buyer-supplier relationship, é relativamente acessível, como o Juliano já disse. As grandes empresas têm um monte de fornecedores, então podemos perguntar aos fornecedores de como é que eles estão fazendo as coisas. Então, isso é muito mais fácil do que em muitos outros campos que não tem essa situação. Por quê? O fornecedor vai gostar mais de responder a um questionário, por exemplo, quando ele vem do seu cliente, né? Já é uma outra coisa do que o processo invertido. Dessa maneira, a verdade é que se a gente pegar o campo de suprimentos, temos uma situação mais ou menos privilegiada de acesso ao dado, especialmente para o relacionamento, que se a gente for analisar essa parte, já é muito mais difícil se a gente comparar, por exemplo, uma organização com a outra, porque então não tem esse relacionamento. Mas, em princípio, é mais, eu não vou dizer mais fácil, mas é um pouco privilegiado, sim, porque temos mais chance do que outros campos mais fechados. Só pequeno bloco comercial. Tá ótimo. Professor Nuno, podia contar um pouco a sua atuação dentro da FEA, orientando mestrandos e doutorandos? Como vê a inserção do tema de procurement, já que ele é novo, né, para a universidade? E tem poucos casos ainda de mestrados e doutorados, já existem, né, até há bastante tempo, mas são poucos ainda. Como vê a receptividade, assim, sua, de seus colegas?
Nuno, não se ouve. Não estamos te ouvindo, Nuno? Bom, enquanto o Nuno tenta... Não estamos ouvindo o Nuno, se ele conseguir... Talvez o professor Plonsky possa dar a sua sugestão, já que está no meio acadêmico há muito tempo. Veria abertura para mestrados e doutorados nesse tema com alguma interface, né? Finanças, por exemplo. Não há dúvida, até porque, em primeiro lugar, novamente, o professor Roger, ele mostrou, a gente já conhece, né? Mas ele mostrou na sua apresentação a importância e a possibilidade de rigor acadêmico. Então, esse critério, que é o critério, vamos dizer assim, básico, ele está absolutamente atendido. Em segundo lugar, eu vejo que há na universidade, nem sempre de maneira igual, mas há uma certa tendência a ser, vamos dizer assim, muito receptivo, ou mais receptivo, à pesquisa que é interdisciplinar. Então, o que sim há um desafio é que o mestrado e o doutorado em si são empreendimentos individuais, quer dizer, não se defende uma tese de doutoramento, ou se faz uma dissertação de mestrado em grupo, se faz individualmente. Mas se isso é feito no contexto de um grupo, particularmente num grupo de pessoas com olhares diferentes, como você colocou, né? Você falou procurement e finanças, procurement de inovação, eu acho absolutamente ótimo. Então, é aberto, não vou dizer que em todos os campos e todas as universidades isso será muito bem aceito, mas eu tenho certeza que na USP, na FEA, isso será muito bem visto. Muito obrigado. Não sei se o Nuno quer complementar. A gente ainda não te ouve, Nuno. Você ficou mudo e não... Talvez tenha que sair e entrar outra vez, né? O que você acha? mas temos aqui o Fábio Fontes, que não sei se está ainda, que é o nosso segundo doutorando já, esse morando no Brasil, em São Paulo. Eu recebi a mensagem dele aqui, que ele teria entrado, mas não estou vendo agora. Fábio Fontes? Consegue entrar? Ele disse que não está como painelista. Se o pessoal do PGT puder, por gentileza, fazer com que ele consiga aceder aqui ao vídeo e ao som, ele está dizendo no chat que não está como painelista. Bom, são as questões que ainda a gente não está com domínio completo. Mas muito bem. O Roger, deixa eu aproveitar e ainda temos uns minutos, já que começou mais tarde também, acho que agora. O Fábio. Fábio. Agora ele pode falar. Sim, o Fábio está já com... Ele pode também compartilhar seu vídeo, mas pelo menos tem a chance de falar. Segundo o Fábio. Professor? Sim, tá me escutando, perfeito, né? perfeito. Só não me vem. Tudo bem. Ainda não estamos te vendo. Join panelist. Agora... Até o nome de Fábio parece ajudar muito aqui nessa sociedade, né? Todos chamam de Fábio. E também temos uma Fábia. Temos a Fábia, que colabora conosco ativamente, já fez o mestrado. Agora você, Fontes. Olá a todos. Professor, por algum motivo eu não estou conseguindo abrir meu vídeo, mas acho que vocês veem minha foto aqui, né? Imagina, então. Um pitch de 2 minutos, conta um pouco sua trajetória e por que está fazendo doutorado. Tá, legal, professor. Eu sou um profissional de compras aí há quase 20 anos, sempre trabalhando em grandes empresas aqui no Brasil e participando aí também de grupos de compras fora, né, do Brasil. Estou junto agora com o professor Roger, né, nesse início aí de PhD.
E sou também coordenador das Communities of Practice, né, que é o COP de tecnologia, junto com o professor Nuno, né? Está sendo um prazer ali trabalhar com as 8 empresas que trabalham com a gente nesse COP de tecnologia. E meu pitch vai nesse sentido. Acho que teve uma pergunta lá atrás, se eu não me engano foi do Robson, né, com relação às tecnologias, né, 4.0, o impacto delas, como que a gente está estudando isso. E nesse nosso grupo a gente explora muito isso, né? A gente realmente entra no detalhe, né, das ferramentas. A gente traz muito exemplos, sendo de startup, sendo de empresa consolidada, e está sendo uma troca bem rica, né, que a gente faz lá no COP de tecnologia. Então isso daí vai servir como base, né, do meu PhD com o professor Roga, onde eu vou estudar a parte de portfólio management, né, que é uma das aplicações que a gente faz hoje em compras com maior sucesso, cruzando com as tecnologias 4.0, olhando as categorizações, né, que a gente faz hoje em compras e os maiores impactos que essas tecnologias terão nessas categorias, né? Então, acho que deve ser um trabalho aí bem promissor, que vai direcionar aí o profissional de compras a ter um roadmap digital, a poder aplicar, né, diretamente na sua empresa e trazer os benefícios aí que ele espera, né? Hoje eu sou executivo da Sanofi Medley, né, farmacêutica, mas pelas nossas conversas que a gente tem com N empresas de diferentes setores, realmente é um tema que interessa a todos e que com certeza vai ter uma grande relevância aí quando a gente estiver entregando nossos papers dentro do nosso estudo, tá? Ótimo. Eu vejo que nós temos, né, como clichê o Digital Transformation. Todas as empresas estão ou investindo ou buscando soluções, né, para o digital. Você vê a área de compras bem antenada nesse movimento, já que você está numa empresa global, né, que está praticamente em todos os continentes, e as outras do Brasil. Eu vejo muito, professor, não só a área de compras, né, mas todas as áreas estão sendo forçadas aí nesse caminho digital, né, a rever seus processos, fazer essa transformação digital. E compras, além de transformar a própria área de compras, né, trazendo user experience, né, para os nossos usuários, ela também tem um papel importante, como o professor Roga comentou, de trazer a inovação para as outras áreas, né? Então, é comum nós agora liderarmos processos aí de Startups Days, que a gente traz N startups para apresentar soluções para as demais áreas. Então, compras tem um duplo chapéu aqui, não só atualizar a própria área de compras, mas como também forçar e trazer novidades e inovação para as demais áreas, né? Então, é um papel bem importante que a gente está tendo e está sendo reconhecido nas empresas, né? Cada vez mais a área de compras vem ganhando, né, relevância dentro da área das empresas, e a gente agora tem que ocupar esse espaço, né? Essa é a ideia. E, inclusive, enquanto muita gente ainda está falando, o Fábio já escreveu um paper e apresentou na Conferência Internacional sobre um pequeno robô que instalaram lá na empresa dele, né? Então, estamos ao mesmo tempo discutindo e criando as novas tecnologias. Isso acho que também é um aspecto bastante importante que realmente não fica no ambiente acadêmico só. Até bem por aí, né, professor? Porque eu sempre trago mais a prática e querer aplicar, e o professor, calma, ao mesmo tempo como vamos estruturar. Né? Vamos estruturar, né? Vamos É pensar bem. Importante, né? Sim, não sim. por acaso e por bagunça, mas por planejamento e pesquisa que dá o resultado. É isso aí. Tem mais uma pergunta dos ouvintes, né, que estão no YouTube. Se alguém quiser responder, se refere à indústria química, que é o Paulo Moretti, que eu sei que ele é um profissional aí de longa data na área química e tem as suas especificidades, né? Mas ele comenta que estamos no momento de falta de produtos globalmente e o químico sofre muito, além de outros setores. Qual o papel, né, da área de compras nesse momento? A gente sabe que a pandemia trouxe aí muita complicação, e eu imagino, Roger, que muitos estudos estão sendo feitos agora mesmo para realmente ver um novo papel, né, de supply chain, de compras, para evitar, né, essas crises que vão se repetir de algum modo, né, não em pandemias, né, tomara, mas devido a outros fatores, né. E você vê algum papel assim ativo da comunidade
de pesquisadores e de compradores nesse sentido? Mitigar os riscos? Ou a inovação trazendo... Que eu sempre, por exemplo, para impressoras 3D, você pode imprimir uma peça, né, no MRO, né? Mas isso não resolve tudo, né? Já ajuda muito, né? Mas nós temos a hipótese que tem uma variável que está por detrás dos dois elementos: a inovação e o fornecimento com, por exemplo, peças de reposição ou categorias do dia a dia, que é essa questão de ser ou não cliente preferencial. É a mesma coisa. Quem é que recebe a última gota de gasolina? Bem, é o cliente preferencial, não aquele com que o fornecedor não quer mais colaborar. E quem é a empresa com a qual ele vai desenvolver um projeto novo é aquele cliente em que ele tem confiança e que é suficientemente atrativo e tem uma perspectiva para o futuro para continuar o relacionamento. Então, por detrás dos dois elementos, assim, como diferente parecem, segundo a nossa hipótese, tem a mesma o mesmo fator de antecedência. E nós estamos tentando mostrar isso em diversas maneiras. Já tivemos alguns sucessos, inclusive também o trabalho lá com o Fábio Cerquinho, né, quando a gente mostrou que custos e inovação não são contraditórios. É o mesmo fator que está por detrás. Isso é uma variação desse tema. E uma vez tendo se elaborado nesse respeito, podemos começar muito a mudar os relacionamentos entre as empresas de um caráter estratégico, né? Nesse caso, nem todo parceiro é o melhor parceiro, mesmo que seja talvez da primeira aparência técnica e não sei lá o melhor. Mas se a gente não tem condição para chegar a esse estado de cliente preferencial como comprador, não vale a pena investir nesse relacionamento. Do outro lado, uma empresa também tem que decidir a quem é que vai dedicar as suas lealdades, seus recursos. Não pode satisfazer a todos os clientes da mesma maneira. E por isso, respondendo essa questão sobre a indústria química, sobre os detalhes, o Fábio Fontes, obviamente, sabe bem mais no que acontece na química, mas a hipótese é que realmente as empresas que têm essa boa base vão se dar bem, ou pelo menos menos mal, no caso da pandemia e da escassez de produção, e são os mesmos. E realmente temos aqui agora uma chance para tentar analisar isso mais empiricamente, né? Os mesmos que têm as vantagens de inovação. Agora nós temos, devido à pandemia, um tipo de experimento natural que nos ajuda a analisar isso. Então, isso também é uma pesquisa que tem que ser feita, né? Porque, graças a Deus, não temos cada ano essa chance do ponto de vista de perspectiva de pesquisa de um tal evento. Mas temos que aproveitar isso, né? Tá ótimo, obrigado. E não sei, o professor Guilherme Plonsky, que é o nosso grande anfitrião, eu não quero assumir completamente aqui Alô? Está desempenhando super bem, Fábio, vai em frente. Obrigado. O Nuno agora parece que deu uma... Escuta? Sim, o Nuno, perfeito. Conta um pouco da tua parte desculpa, aí, como... Bem rapidinho, né? Nós já temos um primeiro mestrando, né? Na área de compras, mas assim como também muito do interesse que tem aparecido aqui, até com os contatos que nós temos, na área pública, né? A área pública se interessando muito, grandes empresas, né? Associadas, né? E autarquias, mas principalmente devido ao CIEC, né? Aos contatos do CIEC, o Fábio nisso tem
grande mérito, quase todo o mérito, junto com o Holger, né? Temos tido aí uma procura grande de excelentes profissionais, né, que estudam também compras e agora estão interessados também em trabalhar um pouco mais com a academia, né? Então, realmente, a demanda a gente vê que existe, ela é qualificada, e interessante também esse desafio. Acho que hoje a gente já tem uma massa crítica com um apoio internacional para iniciar uma disciplina na área, né, no nosso pós aqui. Então, é por aí que está caminhando, né, a ideia na academia, né? E também, a nossa ideia não é fazer a coisa só na FEA, né? É trabalhar mesmo com outras universidades, tentar buscar incentivar, né, o surgimento da área também em outras universidades. A própria Fábia fez o mestrado dela na PUC, né, que o Holger ajudou, eu tive lá também, né? Então, também incentivar o surgimento, né, de outros centros, né, de outras universidades que pesquisem o tema, né, e sobre vários aspectos. Então é isso. Perfeito, Nuno. Muito obrigado e agradeço aí o seu apoio em todos os sentidos, né? Porque junto com o professor Plonsky e você, o Nuno, e alguns outros colegas, a gente consegue realmente aos poucos ir inserindo o tema de procurement, não só supply chain, né? Que às vezes é visto muito como logística, a gente realmente foca na área de compras, porque é uma área muito rica, com muitas oportunidades de aprofundar, desenvolver temas relevantes, né? Acho que eu, quando fiz meu doutorado fora do Brasil, sempre me falavam, né, duas palavras no doutorado, né? Tem que ter rigor e relevância. Então, a universidade dá muito rigor, não tenho a menor dúvida, né? E a relevância acho que fica no mercado, né? No nosso lado, realmente procurando, né, problemas reais e fazer essa modelagem, enfim, que o professor Holger apresentou antes, né, o que já foi feito, o que está para fazer. Há muita coisa para ser feita e acho que uma delas, no âmbito da universidade, é justamente criar uma disciplina, né, mostrar que compras pode ser uma disciplina na universidade, nas engenharias, porque tem muito engenheiro que é comprador e não foi preparado para isso, né? Isso na graduação, mas na pós também, né? Pelo menos oferecer essa disciplina e treinar os professores, né? Preparar os professores de outras universidades brasileiras para que consigam ter as referências, né? Ter os livros, ter a possibilidade de orientar mestrandos e aí começar essa evolução, que ainda nós estamos aí no estágio inicial, mas o Holger, que está na Europa, na Alemanha e na Holanda, por exemplo, há muita coisa feita já, né? Há décadas, né? E a gente acho que precisa juntar forças para conseguir avançar a agenda, né? E acho que o país sai ganhando, né? Porque é uma questão de produtividade, né? De ser mais competitivos, né? Que é um grande problema da indústria nacional, das manufaturas, por exemplo, né? E acho que a área de compras, quem não compra bem vai ter problema. A empresa que não compra bem certamente vai ter problemas. E acho que isso a universidade está um pouco em dívida, né? De trabalhar esse assunto com mais profundidade. Muito bem, eu estou super satisfeito, muito contente pelo horário também, porque aí a gente começou com atraso, não queria me estender muito mais. Senhores, se quiserem uma palavra de fechamento, Holger talvez, e o professor Plonsky fechando, uma palavrinha Holger. O Holger, eu sei que ele tem um sonho para o Brasil, que é se aposentar e vir morar no Brasil. Isso ele não conta. Mas, antes de se aposentar, Holger, qual é o teu sonho para fazer no Brasil? Bem, ainda faltam 20 anos, né? Alguma coisa dessas, mas... não, mas a gente montou lá um pequeno KPI, né? Que em 14 anos a gente queria ter 7 professores de compras instalados no Brasil. Nós vamos ver, né? E também pelo menos 7% de participação de papers brasileiros na conferência principal, né? Então... Eu sempre gosto desses números, mas a gente agradece muito, também, especialmente
pelo apoio do Ali Plonsky, né, que tem um papel assim muito importante nisso, através de nosso interface lá com a inovação, que a gente também vê aqui. Esperamos que isso a gente ainda consiga utilizar e, infelizmente, agora a pandemia atrasou um pouquinho os nossos planos, né? Tinha uma grande expedição de Twente organizada para São Paulo que não conseguiu ocorrer, mas talvez em breve a gente possa resumir nesse lugar e continuar. Contamos com a sua vinda muito próxima, inclusive já torno público, porque você disse em algum momento que passaria um ano aqui conosco. Então, não sei se vai ser o ano que vem, mas acho que isso aceleraria muito o processo, Holger, porque daí, com a sua presença, a gente consegue destravar algumas coisas, né? E fica o convite, não sei, aí a FEA estaria aberta a recebê-lo como visiting professor. Eu já lanço essa ideia para oportunamente fazerem um convite. Acho que ele aceitaria. Aliás, acabo de voltar do Brasil, né? Mas só de férias. Não vale. Tem um pouco de trabalho, né? Você não me poupou, Fábio. Não é verdade. Bom, eu agradeço muito as pessoas que ainda estão nos acompanhando no YouTube, são quase 20 pessoas ainda. Desculpe o atraso, agradeço a presença, né, e o prestígio, e estamos abertos completamente aí para responder outras perguntas de vocês que já manifestaram interesse por bibliografia, papers. O LinkedIn é uma boa plataforma, temos o site do CIEC também, que eu compartilhei, e eu passo a palavra para o professor Plonsky, talvez para fechar. Rapidamente, quando o Fábio comentou que todas as empresas, organizações têm que comprar bem, eu queria lembrar de duas organizações que precisam comprar bem. No nível micro, uma organização chamada Universidade de São Paulo. O Estado de São Paulo tem, entre servidores técnicos e professores, tem 20 mil pessoas, tem 90 e poucos mil estudantes, é um orçamento de 6 bilhões de reais por ano, e, evidentemente, a maior parte vai para pessoas, mas a questão de compras interessa a universidade também como um ente, né? Estamos no processo de eleição para novo reitor, ou nova reitora. Ano que vem teremos uma nova administração, então, se o professor Nuno concordar, em algum momento a gente pode, esperando a nova administração tomar posse, e sabendo que também que o diretor da FEA tipicamente preside a Comissão de Orçamento e Patrimônio, que se preocupa com a questão orçamentária, a gente pode, se o professor Nuno concordar, e conversando com o diretor da FEA, a gente pode trazer, né, a universidade como sendo um ente para esse grupo de interessados. No plano macro, existe um comprador chamado governo, e o governo não é um bom comprador de forma geral. Em parte, pode haver questões, vamos dizer assim, de natureza ética presentes, mas isso não é o que eu estou querendo tratar, em parte porque existe real ou no imaginário um conjunto de situações de rigidez de natureza legal. A mais emblemática é uma tal de Lei 8666, e que, embora permita várias situações aí, técnica e preço, etc., frequentemente, por questões outras que não dá tempo de entrar, acaba se comprando por um termo de referência, né, uma especificação padronizada e o menor preço, e se alguém tiver alguma solução inovadora, já nem entra, porque saiu do que foi especificado. A boa notícia é que, em fevereiro de 2015, portanto, há 6 anos e pouco, foi feita uma emenda constitucional que introduziu a inovação como uma obrigação, inclusive do Estado brasileiro, Estado no seu sentido mais amplo. E, a partir daí, uma série de modificações tem acontecido. Em síntese, elas geraram o que a gente chama de novo marco legal da inovação,
E nesse novo marco legal da inovação, que implica também mudanças no Tribunal de Contas da União e vários outros entes, um dos elementos importantes para a questão de compras e inovação especificamente se chama encomenda tecnológica, que é um dos artigos, uma das possibilidades, né, que a legislação agora permite, e que teve um avanço importante. Existe um guia de boas práticas para encomendas tecnológicas, coordenada pelo André Houen, do IPEA, que eu recomendo também. Então, para concluir, nessa conversa de hoje tão boa, agradeço ao professor Holger, ao professor Nuno, ao professor Fábio, ao outro Fábio e ao Juliano, a participação, mas nessa conversa, que eu acho que teve como pano de fundo sensibilizar pessoas, motivar pessoas a abrir espaços novos, se um espaço novo é de fato compras públicas, eu acho que fazemos então algo da maior relevância para a sociedade brasileira e que a gente puder ajudar, a gente ajudará, e é um momento importante porque há aberturas. Nem tudo é fácil, às vezes a lei permite, mas sempre existe algum, enfim, contratempo aqui e ali, mas acho que é um campo importante para explorar, inclusive academicamente. Eu termino, mais uma vez, pedindo desculpas pelo imprevisto inicial, agradecendo a Ana e a Sônia que nos trouxeram aqui, e desejar que possamos em breve nos reencontrar, e parabéns pela evolução desde os primeiros contatos com o professor Holger e com o Fábio até agora, e o professor Nuno também, o campo avançou. Parabéns. Muito obrigado. Eu agradeço em nome do CIEC, que estou tendo o grato prazer e responsabilidade de liderar, né, junto com outras pessoas, muitas outras pessoas, né, trabalho em colaboração. E respondendo ao professor Plonsky, eu não tenho a menor dúvida, a gente começa com a iniciativa privada, até para obter fundos, né, porque o governo não tem muita dificuldade, né, em gerar fundos, mas o nosso roadmap, nossa trilha, certamente inclui. Estamos em conversa com algumas grandes empresas, né, dessas economia mista, que tem muito interesse, e elas estão submetidas a essa lei, né, mas já temos conversas, e o professor Holger, ele tem essa cadeira também, né, Holger, Tuente, né, compras públicas. Tuente tem muita coisa. É diferente do Brasil, mas acho que... A minha colega, que é de realmente compras públicas, né? A gente diferenciou isso no tempo. Mas com certeza... Quem é interessado em compras públicas, também vamos discutir, né? Isso realmente de grande relevância social. Essa é a nossa ideia, a nossa intenção. É diferente das compras privadas, mas em parte só. A lógica seria a mesma, mas seguindo um arcabouço legal diferente. Mas eu vejo movimentos positivos, professor Plonsky. Acho que o TCU publicou algumas normativas recentemente que eu acompanhei, justamente porque o medo é o TCU, né? Eu vejo isso, não, porque se eu fizer algo errado, depois eu vou ser ali objeto, né, de investigações, que está correto, mas a compra não pode ser pelo menor preço sempre. Essa é uma compra que é uma compra de commodity, né? E a compra, digamos, de inovação não é o menor preço, né? É uma outra lógica, e ela faz sentido também no campo do governo, né? Onde às vezes o investimento se justifica, né? Pelo ganho que vai ter. Ciclo de vida, né? Life cycle. Ciclo de vida, o valor agregado, a diferenciação. Você tem um produto às vezes único, né? Então tem que se permitir, né, esse tipo de relacionamento, né, de compra, inclusive, e de desenvolvimento de novos produtos, né? Por que não, né? Junto, né, governo com a iniciativa privada, e eu vejo alguns institutos fazendo isso. Até menciono o Germano Guimarães, no Instituto Telos, que tem se dedicado só com inovação em governo, né? Prefeituras muito, mas vem avançando nessa agenda. Tenho conversado com ele e acho que vale a pena, sim, a gente criar um grupo para discutir esses temas. Muito, muito bem lembrado, professor Plonsky. Muito obrigado por tudo. Então, acho que me cabe encerrar. Então, desejar
uma boa semana a todas e a todos. Agradecer mais uma vez, professor Holger, professor Nuno, professor Fábio, Juliano e Fábio, e encerrar, então, a nossa atividade, nosso seminário de pesquisa do PGT em parceria com o CIEC. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde, bom almoço. Obrigado.